Na boa, galera, o neofascismo no Brasil é um assunto muito longo e tem muita coisa para falar sobre ele. Então eu comecei falando no vídeo anterior. Esse aqui é uma continuação daquele, beleza? Quais são outras características dos movimentos neofascistas hoje no Brasil? Eu venho nessa tribuna para denunciar esse bando de comunista tudo bolivariano que está fazendo campanha no meu estado. Tem mesmo que receber se a gente é a bala. Temos que defender o nosso país puro, a nossa nação brasileira pura. O Brasil está sendo tomado por comunista, também por terrorista. Esses esquerdopatas estão pedindo o exército islâmico para poder intervir no Brasil. Bah, como pode? Senadora, vai estudar, não faz mal a ninguém. Ou pelo menos contrata um assessor bom, né? Então vamos lá. Outra característica que lembra muito os movimentos neofascistas é a recolocação do comunismo como um grande inimigo a ser combatido. Alô, galera, pelo amor de Deus, o comunismo não existe mais. Deixem eu contar para vocês. A China é capitalista, a Rússia é capitalista, a Venezuela é capitalista. E o que todos esses países têm em comum, assim como com Cuba, por exemplo, são governos ditatoriais, nacionalistas e repressores, torturadores e assassinos de opositores. Regimes iguais aos defendidos por um certo pré-candidato à presidência da República do Brasil. Uma outra característica muito associada a essa é a propagação de um neonacionalismo radical no país. De forma nenhuma, o patriotismo e o nacionalismo são problemáticos. O problema do nacionalismo radical é que ele cria supostamente um desvirtuamento de um ideal nacional que não existe. Ele é criado. A criação de um inimigo nacional comum, um inimigo invisível, é problemática porque acaba colocando brasileiros contra brasileiros. Se o inimigo hoje é a corrupção, a resposta vai vir pelos militares? Não, não vai vir pelos militares. A resposta vai vir pelo fortalecimento das instituições democráticas no nosso país. As Forças Armadas têm que fazer a defesa nacional, assim como está na nossa Constituição. Eles têm que estar direcionados para esse trabalho que compete a eles e são eles que fazem melhor do que ninguém. Agora, trazer o militar para outras soluções da vida política brasileira é complicado, até mesmo porque eles não têm preparação para muitas das coisas que estão fazendo, inclusive para atuar na segurança pública. Outro ponto muito presente hoje no Brasil é a legitimação da violência social como uma forma de solução para os problemas do país. Milícias assassinaram uma vereadora no Rio de Janeiro. A caravana de um pré-candidato a presidente no Brasil levou tiros. Os militantes levaram pedradas, levaram chicotadas. E foi apoiado por uma senadora da República. Todas essas soluções são soluções ligadas a regimes neofascistas, não há a menor dúvida com relação a isso. Outro ponto é que o conservadorismo vem associado ao liberalismo econômico, mas não como uma forma de adoção da agenda liberal, de um Estado mínimo em defesa da mão invisível do mercado, mas como desmanche do Estado social. E isso faz parte da criação de um inimigo abstrato que deve ser combatido, por exemplo, pela generalização de que todo mundo que tem cotas ou bolsas do governo não quer trabalhar e é vagabundo. Essa propagação que tem sido feita de uma suposta nação ameaçada é tão absurda em um país que é tão miscigenado como o Brasil, que tem havido um crescimento da xenofobia no país, a ponto de um pré-candidato dizer que tinha que construir campos de concentração para poder abrigar os imigrantes venezuelanos que estão vindo para o Brasil. Ou mesmo classificando os imigrantes em categorias. Por exemplo, alguns estão dizendo, não, peraí, os imigrantes venezuelanos são bem-vindos porque eles estão fugindo de uma ditadura comunista. Já aqueles que estão atravessando os mares e vindo aqui para o país não são bem-vindos porque vão alterar o nosso estilo de vida, e os nossos valores e a nossa cultura. Isso é um país que toma chá e esfirra no café da manhã, almoça feijoada com sushi e janta pizza. Peraí, né, galera? É muito importante a gente conseguir separar o extremismo político do movimento neofascista. Tão condenáveis quanto as violências que estão sendo empregadas contra os movimentos de esquerda, por exemplo, são aquelas manifestações feitas pichando o prédio de uma ministra do STF, ou o professor dizendo que aluno coxinha tem que morrer e que tem que ser reprovado. Tudo isso é condenável. A violência política não vai levar a solução alguma. Pelo contrário,
Ela só vai justificar a violência pela perspectiva do outro grupo que a tem praticado em retorno. Mas há uma linha política clara hoje no Brasil que vem defendendo, sim, uma única solução através da militarização e do uso da violência para resolver todos os problemas. Uma espécie de solução final, a coisa só vai ser resolvida a bala. Não por acaso, solução final foi exatamente o nome que o regime nazista deu para a eliminação de judeus e opositores durante a Segunda Guerra Mundial. No Brasil nunca teve nazismo, nunca teve fascismo, mano, tá ligado? A gente lutou contra esses caras, mano. Isso é coisa de cabeça de comunista, mano, professor de história, tá ligado? Até pode ser. Na Segunda Guerra Mundial, de fato, o Brasil lutou contra o nazismo já no final da guerra. Mas houve também no Brasil, durante os anos 30, movimentos claramente ligados ao fascismo daquela época. Então, o neofascismo de hoje é muito alimentado por um histórico, não apenas lá de fora, mas um histórico aqui dentro do Brasil que já existiu, sim. Havia na década de 30 a ação integralista brasileira, os chamados camisas verdes. Eles tinham uma característica bastante peculiar, que juntava um discurso moralista bastante forte com um discurso religioso e também o nacionalismo. As próprias origens do Estado Novo tinham muitas características dos movimentos fascistas, mas houve durante o governo Vargas muita colaboração com o regime nazista em especial. Assistiu Olga? Tá lá. Quer saber um pouquinho mais sobre os movimentos fascistas do Brasil? Tenho duas obras para indicar. Uma, O Integralismo, Fascismo Brasileiro na década de 30, de Elgio Trindade, e Documentos sobre o Fascismo e Antifascismo no Brasil, organizado por Edgar Rodrigues. Mas vai falar que eu não estudei, tchê? Pois para todo assessor meu que eu contrato, eu dou sempre aquele livro do Maquiavel, O Pequeno Príncipe. Pô, mó livrão aquele, mano, tá ligado? Aquela rosa, mó sabida, tá ligado? Gostou do vídeo? Dá um joinha. Valeu!